meus irmãos e irmãs, eu sou o vosso irmão Márcio Santos e nós estamos a partir de hoje gravando uma série de vídeos no intuito de tentar ajudar você que está iniciando na área da pregação ou você que pretende iniciar, tá ok? Então, nós iremos passar aqui algumas dicas e nosso objetivo principal é simplificar essa metodologia de aprendizado na área da pregação, e passando algumas experiências próprias e algumas dicas nesta área. Então, vamos para a nossa primeira dica. A primeira dica que eu tenho para você é orar. Como assim, irmão Márcio Santos? Orar, é isso mesmo que você ouviu. Porque quem vai usar você, quem vai direcionar você no momento da pregação, no momento da mensagem, quem vai encorajar você, o agente que vai lhe ajudar na hora daquele nervosismo que sempre aparece, e eu quero lhe dizer que esse nervosismo ele nunca acaba, então você tem que tentar aprender a lidar com essa situação, controlar esse nervosismo, certo? Mas o Espírito Santo ele vai lhe ajudar nesta área, se você orar, se você seguir a nossa primeira dica, orar a Deus, apresentar a Deus o teu desejo de ministrar a palavra dele, apresentar a Deus o texto que você escolheu para ministrar a palavra de Deus. Apresente o texto, apresente o versículo, apresente o tema, o assunto que você quer falar, apresente para o Espírito Santo e ele com certeza irá lhe ajudar nas suas dificuldades. Segunda dica: escolha um texto ou uma história conhecida da Bíblia, de preferência que seja no Novo Testamento, porque você vai ter mais facilidade para entender o conteúdo. Quando você escolhe um texto conhecido, você tem mais facilidade para explicar, porque sem que você perceba, quando você ouve alguém pregar dentro de um texto, uma passagem bíblica, uma história bíblica, uma vez, duas vezes, e por duas ou três pessoas, aquela passagem, aquele texto vai ficando no seu inconsciente. Então, quando você lê esse texto, que eu vou te dar aqui alguns exemplos, quando você lê, você já vai começar a ter algumas compreensões sobre aquele determinado assunto, devido você já ter ouvido aquela mensagem ou aquele texto sendo pregado por muitas outras pessoas e por diversas vezes. E o exemplo que eu te dou é usar histórias da Bíblia, como por exemplo, o cego de Jericó. Irmão, mas é muito conhecida essa história, mas é muito importante para você que está iniciando. Eu vivi essa experiência, tá? Eu quero lhe dizer que eu vivi essa experiência. No começo da minha fé com Cristo, nós muitas das vezes éramos motivados pela nossa liderança de jovens a estudar a Bíblia, a escolher passagens e textos bíblicos para a gente pregar, ir nos cultos de jovens, cultos com a mocidade, e levar uma passagem bíblica já prontinha ali, caso eu recebesse aquela oportunidade, a gente pudesse dizer alguma coisa. Então, nós sempre escolhíamos, eu particularmente, sempre escolhia aquelas histórias mais conhecidas da Bíblia, como essa que eu acabei de dar o exemplo, o cego de Jericó, a mulher do fluxo de sangue, Zaqueu, são histórias muito conhecidas, a viúva de Naim. Então você vai ter mais facilidade para pregar dentro dessas histórias bíblicas. E algumas delas é possível que você já tenha elas, boa parte, já memorizadas na sua mente. E isso vai lhe ajudar muito. Um exemplo,
a história do cego de Jericó, né, que a gente costuma chamar de o cego Bartimeu, que na verdade Bartimeu, a Bíblia dá esse nome Bartimeu, mas é porque lá no original significa filho. O nome do pai dele, na verdade, era Timeu, então por isso ele era chamado de Bartimeu, isto é, filho de Timeu. E isso a gente muitas das vezes evita de usar esse termo para essa história, o cego Bartimeu, né? E sim o cego de Jericó. Se você for pregar dentro desse texto, dessa história, você usar sempre a expressão o cego de Jericó, né? O cego de Jericó. Essa dica é muito importante. Direto para o texto, leia, escolha um versículo-chave daquela história. No caso do cego de Jericó, você vai escolher, por exemplo, o versículo em que Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Que é o versículo 41. Lucas, capítulo 18, versículo 41. Dizendo: que queres que te faça? E ele responde: que eu veja. Então, esse, digamos que seja o versículo-chave dessa história. Se for uma outra história, procure o versículo-chave também dessa história. E esse versículo já vai lhe fazer lembrar de uma outra coisa que é muito importante. É justamente você aplicar uma ou duas referências. Para você que está começando ou que vai começar, você pode ficar com, no máximo, uma ou duas referências que estejam ligadas ou que tenham a ver com a história ou com o texto que você está pregando. Um exemplo da história do cego de Jericó é quando Jesus diz para ele: a tua fé te salvou, né? A tua fé te salvou. Então, essa expressão me faz lembrar de quê? Quando eu falo de fé, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Então, o versículo me fez lembrar de um outro versículo, porque eu já tinha lido a Bíblia antes, eu já era um leitor da Bíblia bem antes, tá? E você tem que fazer isso, leia a Bíblia, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando você lê um texto, ele vai te fazer lembrar de um outro texto ou de um outro versículo. Isso é muito importante e é a última dica que nós estamos deixando para você nesse vídeo, tá ok? Então, meu querido, se inscreva aí no canal, nos ajude, deixe o seu like, tá bom? Nós pretendemos aí avançar no número de inscritos e contamos com você. Então, divulgue aí o canal, tá bom? Com seus colegas, com seus amigos, nos ajude a alcançar aí, rapidinho aí, nós queremos alcançar aí os 1000 inscritos, para quem sabe até a gente transmitir algumas lives aí para os nossos irmãos com algumas dicas. E nós vamos estar postando novos vídeos ou novas orientações dentro desse assunto. Que a graça do Senhor Jesus, a paz do Senhor esteja com você. Muito obrigado.